Olá, pessoal. A gente vai a gente vai gravar para vocês agora uma aula de sociologia, a 21ª, né, para o segundo ano médio, referente ao módulo 21 da apostila de vocês, que fala sobre Florestan Fernandes. Gente, Florestan Fernandes morreu em 95, né? Foi um sociólogo muito importante no desenvolvimento metodológico da sociologia no Brasil, tá? Metodologia é assim a forma como a sociologia analisa os fenômenos sociais, os fatos sociais e a situação de uma comunidade, a situação social de uma comunidade. Nós não vamos entrar nesses detalhes porque são muito específicos e próprios para quem vai cursar sociologia, certo? Entender de metodologia e funcionalismo sociológico, aí já é uma parte da sociologia que eu acredito ser muito importante para quem vai fazer ciências sociais, para quem pretende fazer psicologia, é uma boa também, tá? Porque o psicólogo, tendo certas noções, ele consegue confeccionar diagnósticos, né, anamneses mais fáceis. Não, mais facilmente, não mais fáceis. Gente, então nós vamos falar de Florestan Fernandes, que foi um cara que teve uma infância bastante complicada, né? Ele passou por muita necessidade, então logo cedo, assim, bem novo, ele foi trabalhar como engraxate e conheceu a situação como fazendo trabalhos né, assim, não especializados e não teve condição de estudar. Aí ele virou quando ele conseguiu alcançar uma certa idade madura, que ele foi fazer supletivo, né? Que é uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, para quem não aproveita direito o período correto da escola e depois tem que arrumar diploma de qualquer jeito para se inserir no mercado. Muito bem, gente. O que aconteceu com o Florestan Fernandes? Por ele ter tido que trabalhar logo cedo, foi trabalhando, ele acho que desde os 10 anos, né? Conforme diz o texto do módulo 21, ele trabalhou, né? Como engraxate, como auxiliar de barbearia, como entregador disso, entregador daquilo, vendedor, representante de laboratório, enfim. Sempre trabalhou, né? Desde novo. O importante do Florestan Fernandes é o trabalho dele voltado à defesa do direito de escola pública, de ensino público gratuito e universal, né? Para todas as pessoas, para quem tiver interessado em estudar. Isso é importante vocês guardarem, que o Florestan Fernandes foi um cara que ele lutou muito, né? Ele lutou politicamente, ele atuou politicamente para conseguir direcionar as leis, né? No sentido de prover ao povo brasileiro, à população brasileira, a escola pública gratuita, certo? Até o ensino médio. Muito bem, gente. Outra coisa muito importante a respeito de Florestan Fernandes foi a relação que ele estabeleceu, assim, como nova teoria, né? Porque, na verdade, as teorias de racismo, as teorias que eram confeccionadas a respeito de racismo, elas se baseavam somente na cor da pele, né? Assim, as teorias de preconceito racial, quando se tratava de raças diferentes como os negros, por exemplo, principalmente os negros, né? A obra do Florestan Fernandes é direcionada para a população negra, para a população com a cor de pele negra. Veja, o Florestan Fernandes ele introduziu um novo pensamento a respeito do racismo, se baseando em outras sociedades.
por ele ter sido professor, ter sido exilado na época da ditadura militar. Aí ele no exterior ele foi lecionar em escolas nos Estados Unidos, acho que no Canadá, enfim. Então ele percebeu uma característica do racismo que relaciona o preconceito racial com o preconceito de classe. O problema do racismo com a diferença de classes, né? Isso aí a gente vai retornar para uma visão marxista, né? E assim, o Florestan Fernandes ele direciona as análises do problema racial, do problema de preconceito e prática de exclusão racial à classe social. Isso é muito importante a respeito do Florestan Fernandes, tá? Veja, existe também uma indicação de ele ser muito prolífico, né? Assim, ele prolífico, né? Ele produziu muitos livros, né? Aqui na apostila consta que ele tem mais de 50 obras publicadas durante a vida dele. E assim, isso que eu falei a respeito de associar o racismo, o preconceito, né? A exclusão social de raças tem a ver também com classes. E ele baseia esse estudo dele, gente, ele se baseia no fato da perpetuação de estruturas. Eu acredito que eu tenha falado isso para vocês em outra aula a respeito de algum outro sociólogo. Ele associa o problema racial ao problema de diferença de classes, se baseando na perpetuação da arquitetura de trabalho colonial. Né? Eu devo ter falado a respeito disso, sim, porque eu lembrei que eu citei Gilberto Freire, né? O Gilberto Freire foi um sociólogo que publicou aquele livro clássico, né, Casagrande e Senzala, e que defendeu a harmonia, né, a miscigenação racial como uma ferramenta, como a miscigenação pacífica, que nem sempre foi pacífica, né, nem em todos os casos, com a formação do povo, né, da amálgama social brasileira. O Florestan Fernandes, ele se baseou naquela diferença principalmente entre os trabalhos dedicados aos brancos privilegiados, das classes dominantes, que ele chama de elites, e os trabalhos feitos pelos negros, pelos escravos, e ele defende, na atualidade, até o final da carreira acadêmica dele, que devido à perpetuação dessa arquitetura social, diferenciando principalmente de uma forma nas relações de trabalho, o racismo está extremamente... Ele defende que o racismo está extremamente ligado às diferenças de classe, certo? Isso ele se baseou numa versão, numa visão marxista, né? Se a gente for pensar, Karl Marx ele afirma exatamente isso. E o Florestan Fernandes, ele observando o cenário brasileiro em relação aos outros países que ele conheceu, ele estabelece a mesma relação com o preconceito racial, né? Com a separação racial, né? Com o afastamento das raças e o preconceito, né? A violência entre as raças, a não aceitação, principalmente pela raça branca, da existência do negro. Ele associa que realmente tem uma relação muito estreita a estrutura de trabalho. E essa relação teria sido mantida no Brasil, estruturalmente, teria formado a estrutura social e administrativa do Brasil,
devido à perpetuação do status quo colonialista, né? Nós conversamos a respeito disso em outro módulo, comentando a respeito de outro sociólogo, e no Brasil o Florestan Fernandes ele defende exatamente isso. Gente, a principal argumentação do Florestan Fernandes diz respeito a dois entraves, assim, dois pontos de partida dois pilares muito importantes na reflexão a respeito da situação do negro operário, né? Ele está nas classes, na classe operária, no proletariado e ser negro. Então ele tem dois problemas sérios, ele tem dois pilares para enfrentar, para poder questionar essa questão e para poder ascender, né, no sentido de subir para outras classes e combater o racismo ao mesmo tempo. O primeiro grande problema seria combater uma noção, na minha opinião, absurda a respeito assim, é uma classificação, seria uma pecha, né? Um adjetivo criado pela sociedade branca europeia de que o negro seria mundano e que seria assim, ou seja, ele apreciaria muitos prazeres do mundo, né, os prazeres carnais, e não teria parcimônia, não teria como é que se diz, disciplina para administrar os seus ganhos. E o segundo grande problema seria a raça em si, né? O operário negro ele teria que enfrentar também uma aversão à sua cor, ao seu estereótipo. Então são dois os grandes problemas que o operário negro, que seria o principal formador da classe negra, né? Uma classe subalterna de trabalhador, operário, e junto a isso, né, concomitante a esse fato, ser de uma etnia diferente, uma cor de pele diferente, certo? Gente, a respeito de Florestan Fernandes, é isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui na apostila de vocês, no módulo 21, existem várias informações a respeito da vida dele, a respeito da biografia de Florestan Fernandes. Na verdade, gente, olha, eu vou se alguém tem mais interesse a respeito disso, por favor, consulta a pesquisa. Porém, eu vou avisar de antemão para vocês. A atividade que eu vou pedir agora no final do primeiro mês do terceiro bimestre vai ser a respeito do capítulo 21. Não do Florestan Fernandes em si, mas é um juízo de valor, é uma opinião que vocês vão tecer para mim individualmente, né, numa folha padronizada que eu vou colocar à disposição aí no aplicativo do Objetivo, tal, ou vocês pegam impresso lá na coordenação, onde cada um de vocês vai escrever, né, o trabalho tem que ser manuscrito em letra legível, a respeito da opinião de vocês sobre a relação entre classe e cor. Se vocês concordam que existe, além do problema da cor da pele, o problema de diferença de classes, né, as discrepâncias econômicas, principalmente, as discrepâncias intelectuais, ou se não existe isso, se as pessoas estão em pé de igualdade. Bom, vocês vão opinar, tá? Eu sugiro que vocês leiam aqui, ó, Movimento Negro e a Relação Classe-Raça, da página 103 e 104, tá? Não se preocupem agora,
eu vou postar essa atividade e vou dar tempo para que vocês entreguem. Gente, por favor, prestem atenção. Quem for fazer, quem tiver já uma opinião formada e for escrever, se for bancar o legal, gente boa, e deixar a turma toda copiar, gente, garantam que ninguém vai copiar ipsis literis, né? Igualzinho ao seu texto. Porque é o seguinte, gente, eu quando estou corrigindo, e eu pego dois ou três ou mais trabalhos, como aconteceu no segundo bimestre, idênticos, dissertações idênticas, é como eu já falei em outras classes, a opinião pode ser a mesma, porém ninguém escreve idêntico, certo? Ninguém escreve igualzinho, isso aí denota cópia. Então, todos eles ficam sem nota, todos os trabalhos iguais. Aí vem o cara que escreveu, o cara que escreveu mesmo aquilo, né? Não nenhum dos que copiou, e vem falar, mas eu escrevi, eu fiz direitinho, é que o pessoal copiou de mim, quando a gente avisa, né, que estão iguais. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Aí é problema para resolver com o Suzuki, com o Rodrigo, com a Cláudia, você entendeu? Aí não é o professor que vai resolver. Eu vou ler um por um e vou falar, bom, esses três estão iguais, então aqui tem algum problema. Vou passar o boletim para o Suzuki sem nota. Aí vocês vão ter que ir lá e explicar, conversar com o Suzuki. Quem copiou, quem deixou copiar, vocês entenderam? Tem tem uma dinâmica maior em volta disso tudo, tá ok? Gente, pela atenção de vocês, eu agradeço e desejo bons estudos.